3, 2, 1, bora gravar! Vou falar sobre Luan Dias, jogador que vai ser uma espécie assim de bola da vez no mercado da bola, ou melhor, nesse finzinho de janela de transferências. Jogador que teve uma atuação de gala na vitória do Água Santa, né? O primeiro jogo dessa decisão do Campeonato Paulista e de fato desperta o interesse. Muita gente entrando em contato. E eu quero trazer o que é especulação nesse momento, o que de fato é conversa, quem já fez proposta, quem já abriu negociações, o que o Água Santa pretende para esse jogador depois do Campeonato Paulista, quais as condições que esses clubes que estão ligando estão ouvindo, questões de venda, né? E também, claro, como é que tá a cabeça do jogador nesse momento. Teve uma reunião ontem, né, uma conversa ontem do clube com o jogador, porque naturalmente o clube saberia que teria esse assédio depois da grande atuação do jogador contra o Palmeiras, e eu quero trazer todos esses bastidores, todos os lados dessa história, para vocês ficarem bem informados desse jogador que chamou a atenção pela atuação brilhante contra o Palmeiras ontem lá no estádio em Barueri, beleza? Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos aí com a galera, todos os dias a gente traz muita informação aqui para vocês, e é bom você estar inscrito, né? Porque muitas vezes você consome aqui os conteúdos e de repente não está inscrito, então é muito fácil, vai lá, se inscreve. Beleza pura? Não esquece também de usar o cupom da Centauro. Hernan10 te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos da nossa parceirona Centauro, certo? Luan Dias, 24 anos, jogador que é cria do Água Santa, já teve passagens por outros clubes, né? Ponte Preta, Goiás. Goiás, inclusive, não exerceu a possibilidade que tinha por contrato de empréstimo de comprar o jogador. E aí ele acabou retornando para o Água Santa e está fazendo um grande Campeonato Paulista. Ontem ele foi um dos melhores jogadores em campo, o Bruno Mezenga fez os 2 gols, mas ele foi um dos pilares dessa equipe que construiu essa vitória no primeiro jogo. O Água Santa fez 2-1 em cima do Palmeiras, tem a vantagem, é uma vantagem mínima, é um jogo muito difícil, está tudo muito aberto, mas a atuação do Luan Dias, até pela posição, né, de ser um jogador meia, um jogador de drible, um jogador que carrega a bola, um jogador habilidoso, é um jogador raro hoje se a gente for pensar no futebol brasileiro. E ele teve um desempenho contra um Palmeiras, né, num jogo de final de campeonato, num time como o Água Santa que é modesto em relação, se a gente for pensar a realidade dos dois clubes, Palmeiras e Água Santa hoje. Então chamou a atenção, naturalmente clubes começam a sondar, né, não só o staff, mas também o próprio Água Santa, né, clubes começam a querer saber, buscar informações. O que eu vou trazer aqui para vocês já é um histórico de algo que estava acontecendo antes dessa grande atuação do Luan Dias ontem lá em Barueri, né? Por exemplo, tem um clube chinês que já estava negociando com o Água Santa, mas ainda não tinha chegado nos valores pedidos pelo Água Santa. Então, assim, era uma negociação que tinha iniciado um processo de conversa, mas que ela nesse momento está travada porque o Água Santa não chegou àqueles valores que o clube chinês fez uma oferta num primeiro momento. Então é uma negociação que o Água hoje dá como parada. O próprio Goiás tem interesse num retorno dele. Mas aí o Água Santa hoje, pelo momento que vive o Luan Dias, não seria um retorno por empréstimo, né? O Água Santa quer vender o jogador. Então a ideia hoje do clube de Diadema é vender o Luan Dias e não emprestar. Então o Goiás naturalmente teria que mudar o modelo de negócio, não mais por empréstimo ou reempréstimo, e sim a ideia de comprar o jogador. O Juventude é outro clube que também já demonstrou interesse antes, né? Inclusive havia prometido ao presidente do Água Santa de mandar uma proposta no fim do Campeonato Paulista, formalizar uma proposta para tentar contratar o jogador. Só que agora, depois dessa atuação dele, outros clubes já entraram em contato durante a semana. O que me disseram, né, e eu pude apurar isso não só com pessoas próximas ao Luan Dias, mas também fontes lá do Água Santa, que Coritiba e Botafogo já tinham também um processo de sondagem. E aí outros clubes de Série A também entrando em contato. Hoje a realidade é bem diferente, né? O Água Santa pensa em vender 50% do jogador a em torno de 5 milhões de reais por 50%. O Água Santa quer segurar uma porcentagem por entender que é um jogador jovem e que tem um potencial de revenda. Esse é o modelo de venda que o Água Santa quer fazer para o Luan Dias hoje. Vender uma porcentagem
né, algo em torno de 4,5 a 5 milhões de reais por 50%, e aí ter uma porcentagem para uma venda futura. Mais ou menos o que o São Bernardo fez com o Barleta na venda para o Corinthians. Então é mais ou menos o mesmo modelo que o Água Santa pretende fazer com o Luan Dias para esse término de Campeonato Paulista. Então outros clubes que já estão ligando, que estão sondando, clubes de Série A que estão de olho nesse jogador, estão ouvindo essa condição. Uma condição de vender o jogador, uma porcentagem ficar com Água Santa e nessa faixa de entre 4,5 e 5 milhões de reais para poder ter a transferência do Luan Dias, um jogador que está muito bem, pelo menos depois desse jogo, chamando muita atenção e arrancando muitos elogios da crítica do meio esportivo e também, claro, dos torcedores e de quem acompanhou essa final de Campeonato Paulista. Falar um pouco do jogador. Ontem, logo após a partida, o jogador, claro, nas redes sociais, vendo os comentários depois da partida, sabe que os elogios aumentaram e o assédio fica naturalmente maior, né? Então o Água Santa chamou o jogador de canto, né? Os representantes chamaram o jogador de canto e tiveram uma conversa com o atleta para estar focado totalmente na decisão e que qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de proposta, eles levariam para o jogador após o Campeonato Paulista, né? Então você tem um tempo de janela ainda, né? Após o Campeonato Paulista você tem até o dia 20, que é o término da janela para você poder fazer as transferências. A CBF determinou isso, essa extensão agora nesse período de estaduais que estão se encerrando. Então assim, o que foi combinado é qualquer situação de proposta vai ser levada para o Luan Dias após o término do Campeonato Paulista, e o que o staff e o clube ouviram do jogador foi algo muito parecido, focado dentro de campo, focado na semana de trabalho, focado na decisão e depois discutir qual é o futuro. Mas fato é que o Luan Dias não fica no Água Santa e provavelmente vai ser vendido para um clube aqui no Brasil e, claro, a preferência é Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, Luan Dias caberia no seu time? Deixa seus comentários aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto, hein? Bom jogador o Luan Dias, hein? Grata surpresa. Tamo junto.